Nascer, viver, e o Santos morrer. O orgulho que nem todos podem ter. E o Santos pratica seu esporte. Vídeo de hoje, 5 de junho de 2025, quinta-feira. Vamos falar sobre o Peixão. Alexandre Matos está chegando, né? Aí com algumas coisas, lista de dispensa, lista de reforços. Léo Godoy nos deixou, eu estou assim, deveras decepcionado e triste. Um jogador muito importante ali na lateral direita do Santos. O que será de nós sem Léo Godoy, né, galera? Finalmente, foi tarde já. Tava refletindo sobre algumas coisas que o Santos precisa abrir o olho. Em 2023, o Santos no início do campeonato, nessa mesma rodada, tinha 5 pontos a mais do que tem hoje, né? Então, são detalhes bem curiosos assim que eu queria compartilhar com vocês para realmente fazer o Santos abrir o olho, né, pessoal? O Santos tem Neymar, a gente não sabe em que condições. Muito se fala da renovação do Neymar, eu acho que é o assunto do momento, é um negócio que chega até empapuçar a gente, falar de Neymar, renova, não renova, comportamento, extracampo, enfim. E eu penso que para a maioria da torcida é da vontade da maioria da torcida que o Neymar renove, não é? Muito se diz aí ruim com ele, pior sem ele, mas em que condições é o com ele, né? Nas condições que a gente tem visto nas últimas partidas, aquela irritabilidade toda dele com a arbitragem, com os demais companheiros. Eu estava assistindo um vídeo, um corte na verdade ontem à noite do Donos da Bola, que mostra o Neymar chegando no vestiário do Santos no jogo contra o Botafogo, né? Chegando ali no vestiário com aquela caixinha de som ridícula dele lá. Particularmente é uma coisa que eu não vejo necessidade. E ele tá ali sozinho, todo mundo filmando, o pessoal da Santos TV filmando e o pessoal todo ali, cada um com seu fone de ouvido, com a sua preparação para o jogo, né? Se trocando ali e tal, todo mundo meio que junto ali. Ele chega sozinho, ninguém fala nada, ninguém cumprimenta, nada. Nada. E o que foi questionado lá no Donos da Bola, que se aquele vídeo da Santos TV não foi feito de propósito, o ambiente dentro do vestiário do Santos realmente é muito preocupante. Especificamente no caso do Neymar, né? Os demais jogadores ali parece que estavam agindo naturalmente. Enfim. A maioria da torcida, como eu falei, deseja a renovação do Neymar, mas é bom a gente refletir em que condições que isso vai acontecer, né? Eu penso que se continuar da forma como está, não vai ser produtivo, não vai ser benéfico para o Santos. Porque isso gera muita vaidade, eu tenho dito isso nos meus vídeos aqui, se vocês quiserem assistir os outros vídeos, dá um like lá, dá uma conferida. Quando você tem vaidade dentro do elenco, pessoal, o elenco se divide, né? Chega um cara lá que ganha, sei lá, a gente pode falar qualquer valor aqui, né? 300 mil por mês. Dá o sangue, corre, dá o seu melhor dentro de campo, e vem o cara que ganha 21 milhões e fica agindo como estrelinha e fazendo tudo essas coisas aí que a gente tem visto, né? Por que eu digo isso? Porque o Neymar em campo, ele, ao contrário do que as pessoas dizem, que motiva os outros jogadores, o que eu tenho visto é mais uma questão de deixar o time tenso, né? Não, porque se eu não tocar pro Neymar, ele vai ficar bravo, ele vai gritar comigo, e ele é meu ídolo, é minha referência. Esse é um outro ponto muito importante, gente. Os outros jogadores precisam ver o Neymar como um companheiro de equipe, caminhando com o mesmo objetivo, com a mesma força de vontade. Se o restante do time vê o Neymar como um ídolo apenas, isso vai atrapalhar o rendimento do time. E olha lá, se não me arrisco dizer que é isso que está acontecendo, né? Então, assim, isso gera uma tensão ali dentro do time, no vestiário, durante o jogo, porque tem que ser perfeito, porque o Neymar disse, nas entrelinhas, ele disse, depois da eliminação contra o CRB na Copa do Brasil, ele disse que
ele era a referência técnica que em poucos minutos dentro de campo ele já tinha criado chances melhores de fazer gol, enfim. Tá mentindo? Não tá mentindo. Mas isso, para quem tá do lado dele ali, trabalhando junto com ele, ganha pão, da mesma forma como ele ganha, embora ele seja o Neymar, gera um certo desconforto. Na minha opinião, isso realmente acontece. Vaidade dentro do elenco racha o elenco, pessoal. Enfim, eu tava parando para pensar em alguns aspectos aqui, voltando lá para 2023, porque o que acontece? O Santos já tem aí performances horrorosas diante de alguns outros times ou até em situações de jogo em que o Santos poderia ter saído com a vitória, né? Se você for parar para pensar, se a gente for parar para pensar uma conta crua ali, não em termos de cálculo de pontuação nem nada disso, era para se ter ganho o jogo contra o Vasco, contra o Bahia, contra o Grêmio, contra o Botafogo, contra o Ceará. Então o Santos era para, no mínimo, ali tá com 15, 16 pontos. E não tá chafurdando na zona do rebaixamento, que é o que está acontecendo hoje. O que acontece? Ainda se pode se dizer, é bom que seja no começo, né? Isso daí é uma ilusão, galera. Porque time grande, quando chega ali na 25ª, 30ª rodada, fica chafurdando no lamaçal da zona do rebaixamento e vira uma areia movediça. Quanto mais se mexe, mais afunda. E por que isso é muito preocupante? Porque isso aconteceu em 2023. Em 2023, o Santos foi rebaixado precisando de uma vitória nos últimos 3 jogos. Ou seja, 3 pontos de 9 disputados. E não conseguiu não ganhar nenhum. Perdeu para o Fluminense na Vila Belmiro. Perdeu naquele jogo do Atlético Paranaense que teve todo aquele episódio do Marcos Leonardo lá e do Jean Lucas. E aquela derrota patética e terrível para nós torcedores do Peixe, o jogo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, né? Então assim, dado que a gente está presenciando até agora, o que acontece? Em 2023, vou falar para vocês o motivo da preocupação até agora. Não é uma preocupação que chega a tirar o sono do torcedor, mas é algo a ser visto desde já pela gestão do Santos. Em 2023, o Santos ganhou os 2 jogos contra o Bahia, os 2 jogos contra o Vasco, os 2 jogos contra o Goiás, e assim, ganhou do Palmeiras de virada, ganhou do Flamengo de virada e foi rebaixado. Aí você fala, isso é suficiente para permanecer? Não, realmente não foi suficiente, porque o Santos perdeu pontos muito mais ridículos em outros jogos ditos menores, né? Então assim, se o Santos conseguiu fazer tudo isso em 2023 e caiu, a perspectiva para esse ano aqui é de que realmente a reação ela seja para ontem, né? Que o Santos não repita as atuações pífias de 2023, porque voltando agora do Mundial, temos somente Palmeiras, Flamengo e Mirassol, né? Palmeiras na Vila, não é... Se o Santos hoje tem uma régua medida por baixo, né? Bem baixo assim. Você fala que o Santos não é favorito contra a Ceará, não é favorito contra o Vasco, contra o Bahia. O que se dizer da volta do Mundial, que teremos Palmeiras na Vila Belmiro, teremos Flamengo, um jogo com o Santos, mando também do Santos, mas não se sabe ainda se é um jogo vendido lá para aquela empresa. Depois tem o Mirassol fora, depois tem o Internacional, eu acho, na Vila. Então assim, se o Santos não é considerado favorito em jogos menores, o que se dirá dessa agenda na volta do Mundial? Então galera, vamos pôr o pezinho no chão, vamos trabalhar, vamos fazer o Santos voltar a ser grande de novo. É uma caminhada muito longa. O campeonato do Santos não é para a Sul-Americana, não é para Libertadores, título eu nem vou comentar. O campeonato do Santos na volta da série B esse ano é permanecer na Série A. Se conseguir isso, o ano do Santos já está garantido. Mas é isso, galera. Se você está curtindo o nosso conteúdo aqui, se inscreve, ativa o sininho, dá um like pra gente, fortalecer o nosso canal. E todos os dias eu vou procurar postar vídeos sobre o Peixão aqui no canal, beleza, galera? Um abraço para todos e fui!